Para quem está perdido em Marte, tal qual o filme, nesta quinta-feira o Corinthians encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. Na verdade, todo mundo encerra, né? Já que terá a última rodada. E o Corinthians visita o Juventude com a premissa de se manter no quarto lugar da competição. Caso perca o jogo, o Corinthians também pode perder a posição. E outra coisa que está em jogo que não tem a ver com o Corinthians é o rebaixamento do Grêmio. Porque se o Juventude perde, o Grêmio ainda pode se salvar. Se o Juventude ganha, o Grêmio está rebaixado para a segunda divisão. E aí, eu vi muito torcedor do Corinthians pedindo para o Timão perder o jogo de propósito para rebaixar o Grêmio. E eu quero ser bem sincero aqui para falar do que eu acho sobre isso, tanto do lado do Corinthians, enquanto time, quanto do lado do torcedor. Do lado do Corinthians enquanto time, eu acho que não se pode passar na cabeça de um profissional de perder um jogo por querer. O Corinthians é o Corinthians. Enquanto clube, enquanto instituição profissional, o Corinthians não tem o direito de se preocupar com os outros. Tem que preocupar somente com o seu fim. Qual que é o fim do time? Vencer os jogos. O Corinthians ou quaisquer jogador do Corinthians tem que entrar em campo defendendo a instituição e pensando sempre na vitória. Um jogador de um clube do tamanho do Corinthians não pode entrar em campo pensando em perder, independentemente do que esteja em jogo. Um jogo do Corinthians, um jogador do Corinthians só pode ter em mente a vitória. Um clube do tamanho do Corinthians, do gigantismo e da representatividade que o Corinthians tem, não precisa fazer conchavos, não precisa fazer conspirações, ele tem que entrar em campo para fazer o seu. Enquanto torcedor, eu entendo completamente a questão de rebaixar o Grêmio, mas na minha visão não é nem de perto o suficiente para poder me motivar a torcer contra o Corinthians. Eu nunca vou ligar a TV e torcer pro Timão para não vencer, para perder, para não fazer gol, por causa de treinador, por causa de outras coisas e muito menos por causa do Grêmio. Nem se fosse o Palmeiras, o São Paulo ou qualquer outro rival direto, eu torceria contra o Corinthians. Eu não aceito, eu não consigo. Eu entendo quem aceita, eu entendo quem consegue, mas não vem de mim. Não vem de mim nunca assistir ou torcer pro Corinthians perder. Todo segundo do mundo que eu assisti um jogo do Corinthians, independentemente do caramba do país que for, do local que for, do adversário que for, eu vou torcer sempre pro Corinthians vencer. Porque eu não admito na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida enquanto torcedor do Corinthians torcer para derrota, em hipótese alguma. Então, se você tá aí nesse time torcendo contra o time, talvez seja a hora de repensar. O gigantismo também se faz nesses momentos. E se mostrar grande é ir para cima, é pensar no seu e entender que quando a bola rola, nos 90 minutos, 95, 100, 105, 120, só existe uma coisa no universo e ela se chama Corinthians. Mas de toda maneira eu quero ouvir sua opinião, concordando ou não com ela. Deixa aqui. Aproveita também aquilo lá que a gente sempre pede no YouTube, né? Para se inscrever, deixar o like, compartilhar o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. É isso e vai Corinthians!